Testando, 1, 2, 3. 4, 5, 6. Hello, pessoas! Bem-vindos ao meu canal Tudo Junto Misturado ou minhas outras redes sociais. E, gente, hoje aqui eu resolvi começar a criar uma playlist aqui no meu canal, porque parece que eu nunca falei desses filmes que é Crepúsculo, gente. E eu lembro que teve uma época que eu amava Crepúsculo, principalmente o primeiro filme. Então eu não lembro se eu já falei aqui com vocês no canal, então eu falei, não, tenho que criar uma playlist falando dos filmes de Crepúsculo, quem sabe os livros, mas não tenho certeza. Só sei que eu tenho este livro aqui, ó, Crepúsculo, Guia Oficial Ilustrado da série. E aí tem o nome da escritora aqui embaixo. E, gente, esse livro aqui é muito lindo. Não é a história, assim, né, de cada livro. Tem, tipo... Aí não sei explicar, mas são várias curiosidades, eu acho, dos filmes, dos personagens. E é um livro muito bonito mesmo. Infelizmente, eu sou preguiçosa, então eu não li... Olha esse personagem. Eu não li esse livro. Eu gosto de ver as imagens. Mas eu não li, gente, os livros, porque é muita coisa, né? E aí, mas para quem é fã de Crepúsculo, deve ser maravilhoso conhecer esse livro, gente. Eu acho que tem aí, eu falando dos lobisomens, de várias coisas mesmo. Vou tentar mostrar aí para vocês. Agora, os desenhos aqui, tá? Eu não achei com o rosto parecidos dos atores, né? Não sei se tá fiel aos livros, né? Os personagens do livro, que eu não sei se os atores e os filmes foi fiel ao livro, né? Se foi uma boa adaptação. Então, quem vai me dizer é você, se você leu. Comentem aí o que vocês acham dos filmes, dos livros. E vamos conversando aí, ok? E bom, então eu resolvi assistir o filme tudo de novo. Faz um bom tempo que eu não vejo os filmes. E aí eu resolvi assistir, dar minha opinião com spoilers para vocês, para dizer, né, um desabafo, uma conversa e tudo mais. Para quem já assistiu, e se você não ligar de spoiler, você pode vir também assistir esses meus vídeos. E é isso, eu não sei, né, quando é que eu vou ficar postando esses vídeos, tá? Eu não quero pressa, sabe? Vou assistir quando eu quiser vontade e tudo mais, quando der tempo. Então aí eu vou conversando com vocês. Eu fiz isso com o Harry Potter, os filmes, então achei bem legal os vídeos que eu gravei. Então resolvi fazer com o Crepúsculo também. E eu lembro que eu amava, né, gente? E bom, vamos logo com algumas coisas que eu quero falar. Eu lembro que eu shippava a Bella com o Edward, sempre shippei ela com o Edward. Lembro que eu gostava do Jacob, mas não com a Bella. Só que com o tempo, depois eu comecei a ver que eu não sei se o Jacob parece um homem top, um homem assim que acha que Bella tem que gostar dele de qualquer jeito. Se ele for assim, eu vou ficar meio chateada com ele. E dizem que o Edward, que é assim, que é um cara que não é o cara legal pra ficar com a Bella e tudo mais. Mas eu nunca vi ele com esses olhos. Eu sempre achei ele legal e tudo mais. Claro, né? No começo, meio assim, misterioso e tal. Mas eu não achava ele abusivo, nem toque e tal, sabe? Nem achei o relacionamento deles complicado, eu achava de boa. Mas... E até achava que ele se preocupava com ela, né? De não querer ficar com ela pra, né? Para os vilões não querer matar e tudo mais. Só que muita gente, se eu não me engano, eu vi alguns vídeos aí falando que ele não é que ele é um homem escroto e tal. E aí eu não lembro disso. Eu lembro até que ele tentou se afastar dela pra proteger ela e tal. Então eu vou ver o filme pra ver se eu concordo mesmo com essas pessoas. Agora que eu tenho, talvez, sei lá, uma armadura, meu pensamento mudou, mas agora ainda também sou cristã, então vou ter pensamento sobre isso também. Mas claro que eu sei separar, né, gente? Eu sei que não é um filme cristão, mas, né, talvez eu dê minha opinião também como cristã e tudo mais. Então vai ser aqui um bate-papo com vocês. E aí, quem não concordar, tá tudo certo, basta se respeitar. Eu acabei criando um pouco de, né, conversas diferentes com a pessoa aí, que essa pessoa também achou Bella horrível, porque ela tava, quando ela perde o Edward, ela fica muito mal, né, mais pra frente aí. E aí a pessoa criticou muito a Bella por isso, e aí começou a vir casos de problemas psicológicos, então eu não gostei da atitude da pessoa, de algumas coisas que ela falou, eu não concordo, né, eu acho que quem não entende sobre pessoas que têm problema psicológico vai ter que respeitar, e vida que segue, né, e quem mais entende é as pessoas profissionais, e eu creio que também a ajuda de Deus, e eu tenho problema psicológico, então isso mexeu comigo, eu não gostei de algumas conversas lá que a pessoa falou. Não sei se foi o caso da Bella, de, sei lá, talvez entrou em depressão e tal. Eu sei que é difícil, né? Porque, sofrer por macho e tudo mais, algumas pessoas criticam muito isso, mas eu acho que quando a gente tá com alguém, a gente vai sofrer porque a gente ama. Claro que tem que ter limite, a gente não pode deixar de viver, mas cada qual sabe como sentir sua dor, sabe? Então acho que não cabe só a gente ficar julgando, né? Mas, enfim, então teve esse probleminha que eu vou mais pra frente ver, né? O que é que eu penso mais ainda quando eu ver essa cena. E é isso, então a gente vou estar conversando com vocês, ok? Hoje eu vou ver se eu assisto o filme e continuarei, esse vai ser tipo um vlog conversando com vocês, ok? Eu lembro que eu não achava legal a Bella ficar escondendo do pai dela sobre tudo e tal. Algumas coisas eu entendo que é segredo de outras pessoas, mas se ela, tipo, eu não sei se ela, acho que ela virou vampiro e acho que ele nunca soube, não tenho certeza.
Eu acho isso bem nada a ver, sabe? O pai dela sempre foi legal com ela, pelo menos nos filmes, parecia, pelo que eu me lembro. E tal, então acho que nada ela tinha que ter contado pra ele. Então vou estar dando minha opinião, o que é que eu acho legal ou não nos filmes, dos personagens e tudo mais. E vamos ver se eu ainda shippo a Bella com o Edward. Agora, gente, eu tô amando acompanhar a vida do ator do Jacob, que é o Taylor, né? E a esposa dele, que também se chama Taylor e tudo mais. Ele era ex também de uma Taylor, que é a minha cantora favorita do Swift. Então, tipo, na vida real eu tô mais apegada a esse ator, mas nos filmes tinha Edward. E bem legal que a atriz que fez uma das pessoas que moram com o Edward, né? Que até parece que tinha ciúmes dele. Também ela tá próxima agora do Taylor, né? Sendo que no filme ele não era muito próximo, né? Porque Jacob era lobisomem e ela a vampira. E na vida real parece que eles são próximos ainda, isso é bem legal. E ela tá bem morena, né? Cabelo escuro. Então ficou um pouco diferente aí. E ela é casada com o Ian, que é o ator que fez The Vampire Diaries também sobre vampiros. Então, dois vampiros em filmes diferentes, sei lá, seriados diferentes, casados hoje em dia na vida real. Achei esse bem bacana. Tem gente que não shippa porque preferia ele com a outra atriz, que também era do seriado de vampiros. Mas eu shippo na vida real eles dois, acho muito fofos. E é isso. Se tiver alguma vontade de falar também da vida real deles, estarei falando com vocês. O ator do Edward mesmo, ele fez Harry Potter, né? Eu nem lembrava disso. Depois eu vi ele, ela tava bem mais novo. Gostei. Pena que não durou muito nos filmes. E também ele agora depois virou Batman, né? Enfim, se tiver algumas coisas, estarei comentando com vocês. Bom, gente, nem sempre vou estar de batom, ok? Comecei assistindo o filme e eu não lembro se os amigos da Bella, se é que chegam a ser amigos dela, ficaram sabendo, né? Que ela vira vampiro e tudo mais. E eu gostaria que eles soubessem, né? Queria que focasse mais neles também e tal, né? Não só em Edward, Bella e as famílias e tudo mais. Queria que focasse todo mundo. E eu concordo, né, com uma das amigas que falou, né? Que é estranho eles serem, tipo, como se fossem irmãos adotivos, mas também ser casal, sabe? Eu também acho que ou é irmão adotivo ou é um casal, né? Então, o Jacob apareceu com cabelão. No momento eu gosto dele. E depois de 1000 anos, pelos comentários, que eu vim entender o final do filme, quando Bella e Edward estão lá conversando, e ele começa a ver, aí mostra vários flashbacks de momentos dele junto, como, né, se conhecerem e tudo mais. E aí eu vim saber, gente, que é ele lendo a mente dela, que parece que ele não tinha acesso, né, à mente dela, alguma coisa assim. E eu não sabia, agora que eu vi alguns comentários falando, parece que é isso mesmo, gente. Só 1000 anos depois eu vim descobrir isso. Então, muito legal, muito emocionante. Já achei lindo a cena. Então, descobrindo isso, achei bem melhor também, muito legal. Aí acho que ela deixa só quando ela quiser, aí ele pode ver e tal. Muito bacana. Agora tinha vergonha ali no começo do filme, né? Quando eles ficaram na mesma sala, perto um do outro, e ele ficou encarando ela assim, tipo, bem estranho e bem vergonha alheia também. Mas acho que ele tá, tipo, confuso, né? Que ele não consegue, acho que ele é a mente dela. Mas ele age como estranho, então, né? É normal ela ficar desconfiada, né? Eu gostei que ela gostou de ter recebido um carro, eu não lembrava disso, eu pensei que ela não ia gostar, ia ficar insuportável. Porque, né, pelo menos agradecer que ela recebeu um carro. Então ela foi super legal, gostou do carro. Eu não ligo de ter carro, mas pelo menos reconhecer que recebeu de presente, né? E ela gostou. E eu acho bem nada a ver, né? Que fica destacando assim, né? Mostrando em câmera lenta, quando os Scully aparecem, e o Edward, principalmente. Aí fica mostrando assim, né? Tipo, como se eles fossem os mais. Eu acho isso um exagero, mas engraçado ao mesmo tempo. E, né, mas eu acho que o filme ele podia ser bem mais misterioso, sabe? Eu não sei se na divulgação eles já deixavam claro que eles eram vampiros, no trailer, não sei. Então acho que tinha que deixar mais mistério o filme pra gente descobrir junto com a Bella. Mas eu não sei se foi assim. Os amigos do Jacob, tudo tem cabelão igual a ele. Não sei por que depois todo mundo com cabelo curto, né? E eu não sei nem se esses amigos são o lobisomens. E eu achava que o Jacob não era lobisomem ainda, que ele só se tornaria depois, e aí no segundo filme, mas eu acho que ele já é, né? Não sei, não entendi. Na verdade, o Jacob e o povo dele são lobos, né? Lobisomem é diferente, né? Realmente, porque lobisomem fica bem transformadão e tal, bem monstro assim mais. E lobos são mais cara de parecido com cachorro, né? Então, é isso. Agora eu acho que então, talvez então os lobos não são tão mais fortes quanto os vampiros, mas acho que os lobisomens vencem vampiro, né? Sei lá.
Apareceram os vilões desse primeiro filme e eu queria que eles aparecessem mais, né? Acho que eles só aparecem no primeiro filme. E dizem, se eu não me engano, que a atriz depois troca, né? Acho que a Victoria da personagem troca de atriz. Eu não lembro que eu tinha percebido isso, não sei se eu percebi. E é isso, algumas pessoas acham a outra melhor, do começo do filme mesmo e tal. Vamos ver o que é que eu vou achar, se eu lembrar. Uma parte que é meio, talvez, escrota mesmo do Edward no começo é que ele tem essa mudança de humor, né? Uma hora tá de boa com a Bella, outra hora tá frio, ignorante. Realmente essa parte nada a ver, né? Vamos ver se ele vai mudar isso com o tempo. Mas ainda não acho tão horrível assim. E isso de ele ficar também, Edward, perseguindo a Bella, escondido, não é legal também. Ele quer proteger ela, mas não justifica. Só que aí ele conta pra ela, né? Que realmente isso tá acontecendo, ela percebeu também e tal. E aí ela não faz nada sobre isso, quer que ele continue por perto, então o problema é dela. Mas fica estranho mesmo, né? Ficar perseguindo assim escondido e tal. Enfim. Edward já contou pra Bella que ele lê mente, mas não consegue ler a dela. Então, tipo, isso pra mim já é, né? Porque ele é bem diferente, ele é sobrenatural, ele tem uma coisa. Então, tipo, ela ainda fica surpresa com outras coisas. Ai, você é frio, ai, você é isso. Para descobrir que é vampiro, pra mim, acho que depois de eu saber que o cara lê mente, eu não ia ficar tão surpresa, eu acho, assim, de ele ser um vampiro, né? Sei lá. Então, e também achei que ele não ia contar logo, né? E ela, tipo, levou até que, tipo, numa boa sobre isso. Gente. Bella descobre que Edward é um vampiro e vai pra floresta falar com isso sobre ele. Gente, haja confiança, hein? E, tipo, eu tava lembrando aqui de The Vampire Diaries, né? Diário de um Vampiro. E eu não vi direito as primeiras temporadas, mas eu tava vendo um pouco a história de Stefan e Helena, né? Stefan também é um vampiro. E, gente, demorou mais, parece, pra ela descobrir que ele era um vampiro, sabe? Então eu acho isso bem mais bem feito do que Crepúsculo. E o povo fica zombando de Crepúsculo, ah, ele brilha no sol, nada a ver, vampiros assim. E aí eu não me importo muito com isso, tá? Eu achei até criativo da escritora, né? Porque já existem vários vampiros, então a gente, se quiser fazer um novo vampiro, que faça diferente mesmo. Então eu não me importo com isso. Agora, eu acho que tinha que ser mais bem feito, tinha que demorar pra Bella descobrir que ele era, sabe? Ela fala, ele é forte, porque ela vê uma cena dele com a força e uma cena dele com rapidez, mas tipo, só uma cena dele sendo rápido, sendo forte, então eu acho que tinha que ter bem mais cenas pra ela descobrir. Talvez no livro demore mais, né? Talvez é porque é questão de tempo também, né? The Vampire Diaries é uma série, então tem mais tempo pra demorar aí, pra descobrir, né? Talvez seja por isso. Agora sim tem um motivo pra eu não chipar mais tanto esse casal. Que ele fala que tem 17 anos, né? Mas na verdade ele tem muitos anos. Depois ele fala muitos anos, alguma coisa assim. Então ele tem muitos anos já, né? Então, né? Ela, eu acho que ele é menor ainda. Então esse relacionamento, mesmo ela sendo de maior, gente, ele tem muitos anos, parece. Então, nada a ver, fica meio problemático assim, né? Enfim. Gente, ele falando pra Bella, né? Edward falando, eu já matei pessoas, eu quis matar você. E ela, eu não ligo, eu confio em você, você não vai me machucar. Gente, o cara deixando claro que ele não se controla e a mulher querendo ficar com ele. E pra mim, o olhar dela, as coisas que ela fala, pra mim não é, tipo, apaixonada por ele. Ela tá, tipo, obcecada, maluca por ele, sabe? Se você sabe que um cara, coitado, ele tá lá tentando se controlar pra não te machucar, então o que é que você tem que fazer? Se afastar dele. Deixa ele em paz, pra ele não te machucar e também pra ele ficar bem em paz, que ele não tá bem com isso, né? Tentando ela se controlar, tentando se segurar pra não machucar ela. Então ela tá, tipo, louca, parece que é pra beijar ele, pra ficar com ele e tudo mais. Parece que ela que é a vampira que quer atacar o cara. Então achei isso nada a ver. Até Edward fica chocado com Bella, né? Você tá preocupada em minha família não gostar de você e não que eles são cheios, que a minha casa é cheia de vampiros. Realmente não faz sentido nenhum, gente. Hoje em dia eu fico assim, né? Eu amo os vampiros, por causa das séries que eu vi, os filmes. Mas se existisse, eu ia ficar assustada, né? Mas enfim, os Scully, eles são vegetarianos, né? Eles não matam humanos, né? Eles se esforçam aí, mas parece que Edward já matou. Carlisle também, né? Que mordeu o Edward, parece que ele tava morrendo, salvou ele assim. Mas agora parece que todo mundo decidiu ser vegetariano. Os animais que lute, né? Aí, ó, gente, no filme, no primeiro filme, os lobos são bem mais misteriosos, né? Eu acho que é muito difícil quem estiver assistindo o filme descobrir que esses personagens, o Jacob, o pai dele, não sei se o pai dele também é lobo, mas acho que aí ficou mais mistério do que os vampiros, né? Os vampiros já descobrimos logo e tudo mais. Então acho que podia ser mais mistério também para descobrir logo quem são os vampiros, assim como foi com o caso com os lobos. Gostei disso. O Scully recebe a Bella muito bem, né? Menos Rosalie, acho que esse é o nome dela, no começo.
E muito legal isso, né? E mas eu entendo a Rose, normal ela desconfiar, né? Com medo de Bella falar pra todo mundo que eles são vampiros, então é normal. E o estoque instrumental desse filme é lindo, né, gente? Parece que é piano, muito bonito. Lugar lindo também onde os personagens estão, né, gente? Eu não sou muito. Eu achava que eu era muito fã do frio, mas já vi que eu não sou tanto. Prefiro tanto um pouco frio, um pouco calor. Não tanto calor. E, enfim, se não me engano, no último filme eles vão pra cá pro Brasil, né? Se eu não me engano. Eu acho isso bem legal que algumas pessoas de fora amam o Brasil. Eu nem lembrava como era o rosto da autora de Crepúsculo, gente. E do nada apareceu uma pessoa aqui no filme. E eu falei, será que é a autora? Fui pesquisar. A autora apareceu no filme. Coisa que eu faria se Deus quisesse, né? Também sou escritora aí no Wattpad, @VCTS03, quem quiser ler meus livros, ficção cristã. E se virassem filmes, eu acho que eu também ia querer aparecer, gente. Muito da hora. E é isso, estranho, é Edward ficar olhando Bella dormindo, né? Sem pedir a permissão dela, mas pelo visto pra ela também tudo bem. E eles vão jogar beisebol. Acho que é a melhor cena do filme. Não tenho certeza, mas acho que sim, é muito legal. E o pai dela ficava dizendo, né? Ah, saia, né? Conheço, acho que garotos, alguma coisa assim. Aí quando ela disse que tá saindo com o Edward, o pai dela não gosta. Não entendi. Ficou meio estranho, né? Porque assim, até que ele sabe que tem alguma coisa errada com eles. Aí ele falou, não, é porque ele não é muito velho pra você. Eu falei, ô meu filho, você não sabe o quanto velho ele é. Você tá incomodado. Imagine se soubesse a idade mesmo dele, né? Aí Bela, não, estamos na mesma sala, alguma coisa assim. Enfim, achei um pouco estranho, né? Se ele pelo menos soubesse que ele é vampiro ou desconfiasse alguma coisa, mas ele do nada não querer que ela saia com o Edward, mas querer que ela conheça outros caras, ficou meio estranho. Mas entendo também que acho que é por isso, porque ele acha Edward mais velho. Concordo. Bella quis andar com os vampiros, agora, né? Tem que ficar sendo fugitiva aí de um vampiro que quer acabar com ela. Os vampiros que matam, não estão nem aí, né? E aí, coitada, teve que magoar o pai dela, se afastar dos amigos. É a vida que ela escolheu, né? Enfim, complicado. Mas aí que o filme fica mais interessante. Esse final foi top, né, gente? A Edward brigando com o vilão lá e foi muito legal. Muita ação, muita agonia. Bela sendo toda hora acabada. E aí, só que agora, né, tipo, o vilão morde ela. Parece que ficou um veneno. E aí a Edward tem que tirar esse veneno. Acho que assim ela não vira vampira. Isso é diferente, né, de alguns vampiros, se não me engano. Porque só em morder, a pessoa acha que já vira vampira, né? Ou se mordia, E aí acho que de devampirizar, se não me engano, mesmo se morder, mas aí se der o sangue, eu acho, aí não vira, alguma coisa assim. Mas enfim, acho que o mais legal é se o vampiro morder já era. Ou a pessoa vira ou a pessoa morre. Mas no caso de Crepúsculo, não. E lindo também, eu amo quando mostra flashback, né, de alguma cena e tal. Aí ficou mostrando de Edward, de Bella e tudo mais. Só que ela é uma narradora não confiável, né, gente? Porque ela fica dizendo, não sei o que lá de morrer, como se ela fosse morrer. Na verdade, não é o que acontece no primeiro filme, né? Bella deu um chilique, um ataquezinho, que a Edward pediu pra ela se afastar dele e ir embora. E, ai, gente, às vezes eu acho ela tão exagerada. Também não parece uma apaixonada, parece uma obcecada, uma maluca, gente. Ela acabou de sofrer, quase morrer. Edward teve que tentar salvar a vida dela, quase não conseguindo parar, quase matando sem querer. Todo mundo da família dele tentando salvar ela. Então, tipo assim, é uma confusão que eu sei que quando a gente ama, se apaixona e tal, a gente quer ficar com a pessoa, mas tem situações que infelizmente tem que abrir mão, né? Pra deixar tanto eles em paz, que eles estavam de boa, não tava correndo risco de ele ficar tentando defender algum ser humano e agora tem que ficar toda hora talvez correndo risco pra ficar salvando ela, sabe? E ela não tem, né? Era pra ela ter já virado vampiro então. Assim ela tenta se salvar sozinha. Enfim, meio chato isso, velho. Jacob apareceu no finalzinho, né, falando com a Bella e ele não aparece muito nesse filme, né? E, gente, aí Edward fala, deixa você um pouco sozinho, os lobos aparecem, ou seja, deixando na cara que Jacob é um lobo. Acho que ela pensou que foi só uma brincadeira. Ai, ai. Bella é bem diferentona, né? Não liga pra bailes, não liga de ficar usando vestido, parece, essas coisas, né? Eu gostei até um pouco disso, que é diferente de algumas personagens, talvez, principais, assim, né? E parece que esses vampiros é câmera fotográfica, espelhos, tal, nada, né, fica estranho pra eles nem nada. Eu acho que podia ter algumas coisinhas, né? Parece que é muito fácil pra eles serem vampiros, que nada disso, né? O sol não mata eles e tal. Então acho que podia ter mais algumas consequências por ele ser vampiro, né?
Lindo lugar que é, George e Bella ficando dançando. Muito romântico. Agora a Edward tem razão em não querer que ela vire vampira, né? Ela fica, eu quero ficar com você pra sempre. Tipo, como se só isso importasse, querendo virar vampira, não conversa com o pai, não conversa com a família. Só tá pensando no Edward agora. Ai, gente, tô dizendo que essa mulher é louca. Ela é doida. Mal conhece o homem. E aí já quer tomar essa decisão tão importante. Então a Edward tem um pouco de sabedoria em não querer isso pra vida dela, né? Então ela tem que parar pra pensar um pouco se ela quer isso mesmo. Não é fácil ser vampiro, né? Então gostei do Edward não querer transformá-la, mas dar aquele suspense, como se ele fosse transformá-la. Mas enfim, já sabia que não. E é isso. Mas também é decisão dela, né? Mas ela também não pensa direito, não. E eu acho os atores lindos, né? E eu tô achando ela, a atriz da Bella, muito linda. Eu chorando porque Crepúsculo acabou? Não. Eu emocionada porque nos créditos finais tocou Linkin Park. Banda de rock aí que eu ouvia muito algumas músicas. Não sou fãzona, mas agora hoje em dia, né, mexe comigo porque o cantor principal faleceu, né? Muito trágico aí. Então, hoje em dia é muito difícil ouvir eles, porque eu parei até de ouvir mais assim, mas também por causa disso, que é estranho saber que ele não tá mais aqui. E nessa época de Crepúsculo ele estava, né? Então, fiquei emocionada. Já ouvi essa música, mas não tô lembrando qual é a tradução, vou buscar saber pra ver. Mas muito legal que tocou Link Park. E enfim, acabei o filme Crepúsculo. Achei mais ou menos. Acho que na época eu amei bem mais, né? Mas agora vocês viram aí minhas opiniões, então achei mais ou menos o filme. Vamos ver qual desses, de todos os filmes, vai ser o meu favorito, se eu conseguir perceber isso, lembrar, comentar com vocês. E eu acho que ou é Lua Nova ou é Eclipse, que eu achei menos que eu gostei por causa do que Bella, se não me engano, ela beija Jacob só pra, acho que fazer cima no Ed, então eu acho ridículo. Mas eu sei que eu não posso não gostar do filme por causa de uma cena, né? Vou avaliar melhor e vou ver se realmente é o que eu menos gosto. E é isso, pessoas. Minhas opiniões foi essa sobre Crepúsculo, o primeiro filme aí. Vamos ver aí depois os próximos vlogs que eu comento com vocês. E é isso, comenta aí o que vocês acham desse primeiro filme. Se for dar spoiler, avisa antes. Algumas pessoas podem dizer, filme antigo. Eu acho que ainda assim temos que avisar que é spoiler, né? Que pode ter alguém nascendo agora e assistir o filme pela primeira vez. Então acho que é bom avisar. É isso. Beijo de luz.